Está começando o podcast Inteligência Jurídica, canal oficial do Machado Meyer Advogados, que atualiza você com nossa visão sobre as questões que impactam seus negócios. Olá a todos e todas, bem-vindos ao nosso boletim tributário do Machado Meyer. Vamos conversar hoje, mais uma vez, na verdade, um segundo capítulo sobre o tema das subvenções, que estava na pauta de ontem para ser julgado no Superior Tribunal de Justiça. Já fizemos uma primeira rodada de conversa há cerca de uma semana para antecipar, introduzir os principais temas e expectativas com relação a esse julgamento. Esse julgamento aconteceu. Estou aqui hoje com Celso Costa, sócio da área tributária do Machado Meyer, e Janaína Castro, nossa advogada responsável aqui pela todos os bastidores aqui, uma atuação muito firme lá no Superior Tribunal de Justiça, que acompanhou também junto com a gente todos os acontecimentos desse julgamento, para a gente bater um papo e poder trazer para vocês as peculiaridades e entendimentos com relação ao assunto. Gostaria inicialmente de fazer uma breve introdução e para recapitular o assunto. Como os senhores bem sabem, foi pautado e iniciou-se e concluiu-se ontem o julgamento do tema repetitivo 1182, no Superior Tribunal de Justiça, e a tese que seria analisada seria especificamente se aplicaria o entendimento do ERESP 1.517.492 aos demais incentivos fiscais. O que isso significa? Em 2017, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que os créditos presumidos de ICMS não estariam sujeitos à tributação pelo IRPJ e pela CSLL, com base no entendimento de que ofenderia-se ao Pacto Federativo a tributação pela União de uma desoneração no âmbito estadual. Então estava na pauta de julgamento justamente no dia 26, a aplicação desse entendimento aos demais incentivos fiscais, redução de base de cálculo, redução de alíquota, diferimento, isenção, entre outros. Essencialmente, havia uma divergência entre a primeira e a segunda turma do STJ. Na primeira turma, liderada ali por um entendimento da ministra Regina Helena Costa, esse entendimento dos créditos presumidos lá de 2017 seria sim igualmente aplicável aos demais incentivos fiscais, ao passo que na segunda turma, liderada ali por um voto e um entendimento do ministro Mauro Campbell, não seria aplicável a tese do Pacto Federativo, embora seria possível analisar-se o tema sob a perspectiva legal, melhor explicando, da perspectiva do artigo 30 da Lei 12.973, sendo cabível, nesse contexto, a avaliação dos requisitos específicos a serem cumpridos pela empresa nesse contexto. Qual que é a diferença prática entre as teses? Na tese maior, do Pacto Federativo, os incentivos fiscais de per si não seriam incluídos ali na base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro, independentemente da verificação desses requisitos. Na tese menor, na tese que acabou prevalecendo, seria necessário sim observar-se aos requisitos legais da 12.973, havendo ainda uma divergência interpretativa e alguma dúvida de como interpretar esses requisitos da 12.973. E aí eu pediria até ao Celso para comentar um pouquinho, foi um pouco controvertida aí a conclusão sobre a resultante desse julgamento e tem sobre o entendimento, sobre como hoje a gente poderia interpretar essa tese fixada. Obrigado, Daniel, pela introdução. Isso mesmo, o julgamento ele teve diversas discussões. Nossa colega Janaína daqui a pouco vai trazer para nós os bastidores com muito maior riqueza de detalhes, mas foi feita sim a diferenciação entre a tese que envolve a concessão de créditos presumidos, que tipicamente está atrelada a subvenções para custeio e subvenções para investimento. E nessa hipótese, em razão do Pacto Federativo, como bem salientado por você, imunidade recíproca e autonomia e igualdade dos sujeitos políticos, entende-se que não há a possibilidade de impor o imposto de renda e a contribuição social sobre os valores concedidos a esse título. Já no caso dos demais incentivos, a interpretação voltou-se para outros normativos que não os princípios constitucionais. Melhor explicando, o foco da atenção no caso dos demais incentivos, que incluem
isenção, redução de alíquota, redução de base de cálculo, diferimento, dispensa de pagamento e vários outros, está alicerçada lá no artigo 9º da Lei Complementar 160, que introduziu o parágrafo 4º ao artigo 30. E lá está dito de uma forma muito clara que os demais incentivos consideram-se subvenções de investimento para os fins do disposto nesse artigo. Ou seja, para os fins dispostos no artigo 30, os demais incentivos são considerados subvenções para investimento. O artigo 30, como nós sabemos, é o artigo que permite a exclusão para os fins do imposto de renda da contribuição social, mas ao mesmo tempo demanda algumas características, algumas condições. A mais comumente lembrada é a necessidade de alocação dos valores em reserva de incentivo fiscal, o que impede a distribuição dos valores aos acionistas. E aí o STJ concluiu que, tendo em vista que essa equiparação ocorre por meio da lei complementar e que a lei complementar ela inclui o parágrafo 4º e faz ainda menção às condições desse artigo, que, portanto, haveria de se aplicar o artigo 30 na sua íntegra. Em resumo, dizendo de uma forma bastante objetiva, os contribuintes têm o direito de não tributar os valores dos demais incentivos fiscais, ou seja, redução de alíquota, redução de base de cálculo, isenção, alíquota zero, diferimento e etc., desde que os valores sejam alocados às reservas de incentivos fiscais. O julgamento também diz que essa observância é decorrente do próprio dispositivo legal e também traz uma parte que cabe ao fisco verificar se os valores foram investidos na viabilidade da empresa. Essa frase que foi dita no julgamento, e nós precisamos aguardar a formalização do acordo, pode ou não estar atrelada a essa condição de fazer as reservas, né? Porque, tipicamente, para quem milita na área do imposto de renda, o simples alocamento dos valores para a reserva significa que os valores são mantidos na empresa. E por serem mantidos na empresa, foram investidos na viabilidade econômica do empreendimento. No passado, no entanto, era comum a discussão onde o fisco ele investigava se a empresa tinha alocado os valores das subvenções a investimentos em ativos fixos, por exemplo. Então aqui é um ponto que nós vamos ter que aguardar a formalização do acordo para ter uma compreensão melhor aqui do tema. Obrigado, Celso. Só aqui reforçando um ponto e comentando aqui que a tese ela foi firmada em 3 itens, né? O ministro relator, Benedito Gonçalves, ele, como o Celso comentou, ele afastou a tese do Pacto Federativo, remeteu aos termos de lei, fez um ajuste na nossa interpretação, né? Obviamente a gente está esperando a formalização do acórdão, mas ele fez inclusive menções à equiparação da subvenção para custeio, à subvenção para investimento de uma forma bastante assertiva ali no decorrer do voto, dando a entender que foi acatada plenamente a equiparação trazida ali pelo parágrafo 4º do artigo 30 da 12973, que foi trazido, por sua vez, pela Lei Complementar 160. Né? Isso porque tem uma dúvida que foi gerada no contexto da introdução desses dispositivos, porque quando ele dizia, né, atendida às demais condições do presente artigo, alguns faziam a interpretação, especialmente a Receita, de que o caput daria a entender que, ainda que houvesse essa equiparação, ela só seria possível desde que o incentivo fosse concedido num contexto de implantação e expansão de empreendimentos. Isso, obviamente, restringe muito a ideia da equiparação plena que foi trazida pela Lei Complementar 160. Então, o que foi dito na tese? Esses 3 tópicos, inclusive, foram alcançados após uma interação, né, entre o voto do ministro Benedito e o voto do ministro Herman Benjamin, que fez um destaque, né, que foi ali compartilhado com os demais ministros, e o ministro Benedito incorporou ao seu voto, né, na sugestão da tese. Evidentemente, quando ele mencionou esse destaque, ele apenas relatou a conclusão do item que se pretende inserir aqui na tese, que é o item 3 que eu vou comentar. Quando for disponibilizado esse voto, provavelmente a gente vai ter mais elementos para esclarecer, mas em linhas gerais, né, item 1 da tese, foi dito: é impossível excluir os benefícios fiscais relacionados ao ICMS, tais como redução de base de cálculo, redução de alíquota, isenção, diferimento, entre outros, da base de cálculo do IRPJ,
Primeira afirmação, então, não se aplica automaticamente a tese da imunidade recíproca. Aí ressalva, salvo quando atendidos os requisitos previstos em lei, artigo 10 da Lei Complementar 160 e artigo 30 da 12973, né, e aí remete ali para uma expectativa sobre esses requisitos, não lhes é aplicando o entendimento firmado no ERESP 1.517.492, que excluiu o crédito presumido de ICMS da base de cálculo das taxações federais já mencionadas. Tem uma ressalva aqui importante, né, porque ao mesmo passo em que ele está dizendo que não se aplica o entendimento firmado no ERESP sobre crédito presumido, ele está, de certo modo, e com uma clareza, afirmando que aquele entendimento está mantido para crédito presumido. Como as empresas já nos questionaram, foi revisto o entendimento para crédito presumido, quando falou entre outros incentivos, estão sujeitos à Lei Complementar 160, e o nosso entendimento é não. A leitura sobre o crédito presumido foi mantida aqui no seu entendimento originário, né? Isso vem desde o contexto da afetação, que era confirmar se o entendimento lá de 2019 para crédito presumido se estenderia aos demais, né? Então, o entendimento do crédito presumido é premissa, mas não resultado do julgamento. Então, entendemos que está mantido e não foi revisto, né? E aí, item 2, para a exclusão dos benefícios fiscais relacionados ao ICMS, tais como redução de base de cálculo, redução de alíquota, isenção, diferimento, entre outros, da base de cálculo do IRPJ e CSLL, não deve ser exigida demonstração de concessão como estímulo à implantação ou expansão do empreendimento econômico. Está aqui um elemento da discussão, né, que está ali subjacente ao voto do ministro Benedito, justamente de afastar essa integração necessária àquela suposta interpretação do caput na linha de que se equiparou subvenção de custeio a investimento, mas desde que o programa de incentivo tivesse anunciado num contexto necessário para implantação ou ampliação do investimento. Isso foi afastado, tá? E aí vem o item 3, que é justamente esse que gerou um pouco mais de polêmica, que veio ali da intervenção do ministro Herman Benjamin. O ministro Francisco Falcão também manifestou interesse em fazer uma ressalva nessa linha, mas ficou satisfeito quando foi incorporada a ressalva do ministro Herman, que é o seguinte, o item 3, considerando que a Lei Complementar 160 incluiu os parágrafos 4º e 5º no artigo 30, né, ou seja, está reafirmando a validade do parágrafo 4º aqui, que está falando da equiparação. Sem, entretanto, revogar o disposto no seu parágrafo 2º, já vou explicar o que diz ele, a dispensa da comprovação prévia pela empresa de que a subvenção fiscal foi concedida como medida de estímulo à implantação ou expansão do empreendimento econômico, não obsta a Receita Federal de proceder ao lançamento do IR e da CS, se em procedimento fiscalizatório for verificado que os valores oriundos do benefício fiscal foram utilizados, aí vem a parte mais polêmica, para finalidade estranha à garantia da viabilidade do empreendimento econômico. Peço até desculpa aqui, que é uma leitura um pouco longa, mas traduzindo em miúdos, né, está dizendo, olha, estou dispensando ali que o incentivo seja para implantação ou expansão, mas será necessário verificar se essa implantação se essa utilização do incentivo foi para a finalidade do empreendimento econômico. A gente acredita, né, que essa parte ainda vai ser sujeita a interpretações e a debates, por isso que a gente ressalva que a necessidade de publicação ampla do acórdão, mas a priori a interpretação que a gente vê aqui como consistente é de que não se está afastando a equiparação de subvenção para custeio, a subvenção para investimento, ou seja, não se reconduziu aquela ideia anterior de que necessariamente tem que ser um incentivo para investimento, mas que esse incentivo seja controlado em reserva e a sua utilização dentro daquelas finalidades e modalidades do parágrafo 2º, que diz exatamente sobre isso. Essa é uma interpretação possível, mas sujeita à confirmação aí com a publicação da íntegra do acórdão. Mas comentando um pouquinho sobre toda essa dinâmica dos julgamentos, eu queria pedir para a Janaína falar um pouquinho para a gente. Foi um julgamento bastante conturbado ali, né? Enfim, teve uma suspensão, uma ordem de suspensão do Supremo Tribunal Federal, e as empresas estão até indagando aqui o que esperar, né? Está eficaz, não está eficaz essa decisão que foi tomada ontem? O que a gente pode esperar de publicação do acórdão? Quando que aconteceria aqui a publicação dessa íntegra?
E o que esperar também dessa pauta aí do Supremo Tribunal Federal. Janaína, você poderia comentar um pouquinho para a gente? Oi, Daniel. Oi, Celso. Olá, pessoal. Tivemos uma quarta-feira, né, em comum para muitos, ou para quase todos aqueles que militam há muito tempo no STJ. Embora o julgamento tenha sido unânime, houve várias incertezas a respeito da continuidade do julgamento, ou se ele poderia, inclusive, ter se iniciado em razão de uma decisão liminar proferida pelo ministro André Mendonça, nos autos do tema 843 do STF. Para aqueles que não se recordam, esse tema ele trata da incidência de PIS e COFINS sobre o crédito presumido de ICMS. Esse é um julgamento que foi suspenso ou renovado, né, em razão do destaque do ministro Gilmar Mendes, já com maioria formada, acolhendo a pretensão dos contribuintes para afastar a incidência do PIS e da COFINS sobre o crédito presumido, tal como já também entende, né, o STJ. No entanto, teve esse destaque, o ministro Marco Aurélio, então relator do tema 843, se aposentou, sendo substituído pelo ministro André Mendonça. No dia 24, a ABAG, que é a Associação Brasileira do Agronegócio, apresentou um pedido de amicus curiae nesse caso, e esse pedido ainda até então não tinha sido analisado. Já no dia 25, um dia antes do julgamento, a ABAG apresentou um pedido de efeito suspensivo ou uma medida cautelar, objetivando que o STF suspendesse o julgamento do tema repetitivo 1182, tendo em vista que haveria uma relação de prejudicialidade entre as discussões ou o caráter constitucional da questão a ser enfrentada pelo STJ, em especial em razão da alegação de violação ao Pacto Federativo. Pois bem, no dia 26, já na quarta-feira, o julgamento chegou a ser apregoado, mas em questão de ordem da tribuna, um dos advogados comunicou ali aos ministros a existência dessa liminar proferida pelo ministro André, que determinava não só a suspensão do julgamento, mas caso o julgamento tivesse sido iniciado, que fosse a suspensão da eficácia, né, dos efeitos desse ato processual. O relator, o ministro Benedito, estava na iminência de ler o relatório, decidiu que deveria prosseguir o julgamento, tendo em vista que o STJ ainda não tinha sido intimado a respeito dessa decisão cautelar. Prosseguiu-se, então, com algumas sustentações, e depois, na sequência, o julgamento foi novamente interrompido para deliberações internas da Corte, e, por fim, retomado em definitivo com a decisão de prosseguir com o julgamento, já com o STJ intimado. O ministro-presidente da primeira sessão do STJ, o Sérgio Kukina, destacou que o STJ estava intimado naquele momento da decisão. No entanto, como a decisão liminar ela tinha uma previsão de que, na hipótese de iniciado o julgamento, haveria somente a suspensão, né, dos efeitos, e não teriam, então, um descumprimento ali dessa decisão do ministro André Mendonça. O julgamento prosseguiu, como sabem bem, até porque foi concluído e fixadas essas teses, e surgiram algumas dúvidas, né, a respeito dos efeitos do julgamento do tema repetitivo e se ele tá válido ou não. Acho que o primeiro ponto que é importante destacar a respeito disso é que, diferentemente da repercussão geral, em que a mera publicação da ata de julgamento com as teses fixadas já pode ser aplicada imediatamente nos casos idênticos, nos recursos repetitivos, o CPC determina que deve-se aguardar a publicação do acórdão para que as teses ou o entendimento fixado no recurso repetitivo seja aplicado imediatamente nos demais casos. Então, de todo modo, já seria necessário se aguardar a publicação desse acórdão. Não obstante a ausência de publicação do acórdão, tem-se essa determinação do ministro André sobre a suspensão da eficácia, né, do julgamento do STJ. Então, essa medida cautelar ela vai ser submetida ao plenário do Supremo Tribunal Federal. Já tem data marcada para julgamento do referendo dessa medida cautelar. O referendo é se o plenário, os demais ministros, acolhem ou não a liminar deferida pelo ministro André. A sessão virtual ela está marcada para o dia 5 a 12 de maio, quando então teremos noções claras a respeito da manutenção ou não dessa suspensão
dos efeitos da decisão do STJ. Também, tratando da questão da publicação do acórdão, o STJ tem como praxe não demorar muito na publicação dos acórdãos. É comum que os acórdãos sejam publicados rapidamente, em especial em casos em que houve um julgamento unânime, como o Daniel colocou bem, os ministros construíram ali a tese, convergiram a respeito de vários pontos, então não se espera que haja uma demora na publicação desse acórdão. Muito obrigado, Janaína. E você tocou em 2 pontos que são muito importantes aqui para a gente prever os próximos passos da decisão final sobre essa discussão. O primeiro é o acórdão do STJ, que realmente vai nos dar esclarecimentos aqui sobre esses pontos de dúvida, né, sobre a efetiva extensão aqui de todos os pontos que foram definidos na tese. E outra grande repercussão que a gente espera é não só sobre os efeitos dessa decisão, né, que está sujeita a subjúdice agora no Supremo, mas também há uma expectativa de que, dependendo de como o plenário analisar o referendo da cautelar, pode haver uma sinalização do Supremo sobre uma pretensão de revisitar ou não esse assunto, né? De abrir-se, né, a uma perspectiva de revisitar ou não o tema, e digo revisitar no seguinte sentido: quando foi analisado o tema 957, né, de repercussão geral, o Supremo já havia se manifestado no sentido de que essa matéria seria infraconstitucional, né, a questão dos ao menos sobre o tema do crédito presumido, né, que não seria objeto ali de análise da perspectiva da sua inclusão ou não na base do IRPJ e da CSLL. Então, a princípio, havia um termômetro ali, uma sinalização de que isso ficaria estritamente sobre uma apreciação do STF. Agora, na decisão do ministro André Mendonça, justamente houve uma sinalização de que os temas eles estão imbricados, né? A análise lá daquele tema de repercussão geral, o 843, que tratava de subvenções na base do PIS e da COFINS inicialmente, sinalizou o ministro André Mendonça que pode ter ali um intrincamento, né, com o tema das subvenções na base de cálculo do IR e da CS também, né? Então, a depender de como venha a ser analisado esse referendo no plenário do Supremo, podem haver indicativos sobre uma expectativa do próprio Supremo revisitar todo esse assunto no seu mérito, né? Mas avançando um pouco mais aqui sobre os nossos temas que a gente separou para conversar hoje, eu acho que vale a gente refletir sobre a pauta do Poder Executivo, né? Enfim, antes do julgamento foi sinalizado que o próprio ministro Haddad visitou, né, o gabinete do ministro relator para despachar as razões da Fazenda Nacional também com relação a esse assunto, e uma intenção de se introduzir uma alteração normativa, né, sobre o tema das subvenções. Celso, será que você poderia comentar para a gente um pouquinho sobre que alteração normativa poderia ser essa, em que contexto que ela viria? Claro, Daniel. Bom, retomando aqui, então hoje nós temos 2 grandes teses já analisadas pelo STJ. Na primeira, que é a mais antiga, fundada no Pacto Federativo, ela cuida das subvenções para custeio, subvenções para investimento, equipara as 2 subvenções e determina, com base na ideia do Pacto Federativo, a impossibilidade de cobrança do imposto de renda e da contribuição social sobre os valores subvencionados. Essa tese tem um diferencial porque, em princípio, como ela está sendo analisada e está sendo interpretada a partir do texto constitucional, não é passível de inserção de restrições. Restrição, eu estou dizendo, alocação dos valores em reserva. Então, essa primeira tese, ela permite, ou pode permitir, mas isso depende de uma leitura caso a caso, a distribuição dos valores a título de lucros para os acionistas. A segunda tese, ela não parte do texto constitucional, né? Ela parte por meio de uma equiparação legal trazida pela Lei Complementar 160,
que inseriu o parágrafo 4º no artigo 30. Então, nós estamos descendo aqui para o nível infraconstitucional e interpretando o sistema jurídico a partir da lei complementar. E nesse ponto de vista, em que pese os grupos e os advogados, as empresas, ou seja, todos os praticantes do direito terem diversos pontos de vista e muita discussão foi levantada e até hoje ocorre, o fato é que, estritamente do ponto de vista jurídico, a decisão do STJ é acertada. E por que ela é acertada? Porque a lei complementar, ela de fato inseriu no sistema jurídico uma equiparação. Ela diz lá, os demais incentivos fiscais financeiros são considerados subvenções para investimento. Essa interpretação literal, a partir do texto, ela é muito sólida. Inclusive, vale lembrar que os demais incentivos fiscais, eles estão listados no Convênio 190, que foi editado à época. Então, em 2017 saiu a Lei Complementar 160, naquela época também saiu o Convênio 190. E lá no Convênio 190, no primeiro artigo, tem lá a lista, uma lista enorme, e ainda no final fala demais incentivos, ou seja, existe uma cláusula lá, catch-all, é bastante ampla. Então, do ponto de vista jurídico, a tese está muito bem alicerçada. E daí quer nos parecer que existe, portanto, a preocupação da Fazenda em levar o assunto para o Congresso, né, podendo começar por meio de um ato executivo ou tratar do assunto no Congresso, para que a lei complementar seja mudada a fim de ter uma redação mais restrita, não tão ampla quanto a que existe hoje. Essa é a ideia, é o que nós imaginamos sobre o tema, né? Então, mas se me permite, Daniel, eu acho que vale a pena aqui trazer nesse momento aqui uns outros pontos de reflexão sobre essa tese, né? O primeiro deles diz respeito ao dimensionamento da exclusão que será feita na base de cálculo do imposto de renda da contribuição social. O que eu quero dizer? A tese fixa no mundo jurídico a ideia de que os valores dos demais incentivos não serão tributados na base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social. Mas logo em seguida surge a seguinte questão: qual é o valor da exclusão? Como é que se faz a exclusão? Né? Esse é o novo campo, é um campo onde deve haver alguma discussão, né? Por quê? E vou pegar aqui um exemplo, né? Uma redução de alíquota de 18% para 4%. Quando as mercadorias elas são alienadas, vendidas pela pessoa jurídica, a nota fiscal já sai com 4%. Portanto, como é que se dimensiona a exclusão que vai ser feita? Como é que se calcula? Se equipara com uma saída tributada normal a 18, a 12, e aí identifica-se essa redução e a partir desse conceito de comparação passa-se a fazer um valor de exclusão? Como é que se implementa isso na contabilidade? Trazemos os elementos do CPC 07, que trata subvenções, que em determinado momento até fala de débito e crédito do resultado. Então, a partir de agora, a partir dessa decisão do STJ, abre-se um novo campo que precisa ser estudado caso a caso, a depender de como foi construída a ação do contribuinte, e mesmo nos casos onde não há ação, onde o contribuinte vai implementar a partir desse posicionamento em sede de recurso repetitivo para todos os contribuintes, como a implementação disso vai ocorrer? Né? Vale a pena uma reflexão, vale um aprofundamento no estudo, porque nesta seara, a partir de agora, é possivelmente onde as autoridades vão focar, é possivelmente onde as autoridades, tendo em vista que a tese foi fixada e, em princípio, não pode ser rediscutida, observados esses comentários que os colegas Janaína e Daniel Peixoto fizeram, é onde muito provavelmente as autoridades vão passar a questionar e levantar possíveis auto-infração. Então vale a pena ter e fazer um estudo bastante detalhado acerca de como implementar isso. O outro ponto é a questão da retroatividade, né? Seria possível retroagir e levantar os valores pagos devidamente a maior em razão da ausência de exclusões que foram feitas na base de cálculo do imposto da contribuição social? Esse aqui é um tema que também merece um estudo, né? Não está na tese, mas a partir do momento que a tese foi fixada, merece uma reflexão aprofundada. Há necessidade de retificar as declarações de imposto de renda,
O que faz nos casos em que a empresa já distribuiu os lucros? Será possível ainda constituir a reserva? E se a empresa estava no prejuízo, seria possível agora, quando a empresa sai da situação de prejuízo, paulatinamente recompor a reserva? Então, abre esse outro campo de discussões aqui, que vale a pena uma reflexão por parte da empresa. E também tem outras questões aqui que estão no entorno sempre do tema da subvenção, que é tributa-se esses valores para efeito de PIS e COFINS? O que será feito a partir de agora com relação a essas exclusões? Se essas exclusões elas foram configuradas como receitas no resultado, a partir da ideia, por exemplo, de débitos e créditos em contas de resultado, se o valor se identifica como receita, também teria a possibilidade de ser excluída a base de cálculo do PIS e de COFINS. Então, há um conjunto de possíveis pontos de indagação que merece uma reflexão a partir de agora sobre o tema. Muito obrigado, Celso, pelas considerações aqui sobre, enfim, o que esperar, né, até em termos de implementação prática da decisão. Sigamos acompanhando aí os próximos acontecimentos. Acabamos de saber também que a Fazenda Nacional pediu uma reconsideração na cautelar do Supremo, né, da medida do ministro André Mendonça. Agradecemos a todos e até uma próxima, e ficamos à disposição de todos para o que pudermos ajudar no debate sobre esse tema bastante rico. Obrigado. Obrigada.